Boa tarde, high five! Vamos continuar com o código, as chaves da vida da Glória Maria. Se lembra que ela ficou nos últimos anos com câncer e ela falou que a vida tem momentos de positivismo e momentos de negativismo. Só que a gente não pode se deixar levar pelos negativismos e a gente tem que passar por cima. Então, nessa linha de pensamento, ela também falou que o medo não pode paralisar, né, as pessoas, e no caso ela, né, que com certeza bate o medo quando você tem uma notícia ruim nessa envergadura, mas não é essa notícia ruim, esse momento ruim da vida que ia fazer ela paralisar. O medo nunca fez ela paralisar. Então, é um código poderosíssimo. E a gente tem falado isso nos vídeos anteriores, né? Que realmente quando a pessoa tem medo, ela se paralisa. Mas no caso, nós já fomos instruídos para passar por cima do medo, saber que o medo ele vai acabar. A gente vai ter dificuldade sim, mas ele acaba. Outra coisa que ela falou, a sabedoria de viver não é estacionar, é avançar sempre. Isso é saber viver. Porque as dificuldades, como ela acabou de falar, as doenças, enfim, elas estão aí. E muitas vezes ela aparece na nossa vida. Só que a gente não pode estacionar naquele momento. Você conhece muitas pessoas do seu relacionamento que se entregam a qualquer tipo de doença e acabam morrendo rapidamente porque se entregou. Então, nós, em qualquer momento que nós estivermos passando, nós vamos ter que continuar do jeito que está e tentando resolver e administrar da melhor forma possível, mas nunca estacionar, nós nunca devemos parar. Outra coisa que ela falou na entrevista, não dá para ouvir aquilo que não te faz avançar. Eu já falei isso também nos vídeos anteriores, tem muita coisa que a gente ouve, ou as negatividades das pessoas que não te apoiam, que só falam que você não vai conseguir, que você não é capaz. Essas pessoas a gente tem que deixar de dar ouvido. Então, ela também confirma isso, que essas pessoas que não nos fazem crescer, nem deveriam fazer parte do nosso relacionamento. Mas algumas pessoas, por exemplo, primos, irmãos, pai, mãe, que muitas vezes não nos apoia nunca, sempre nos coloca para baixo, essas pessoas a gente tem que suportar. Mas mais pai, mãe e irmãos, né? Agora, primos, amigos, essas pessoas a gente tem que deixar para trás e seguir o nosso caminho. Pai e mãe também, a gente tem que respeitar, eles têm uma ideia, a gente tem outras, e a gente seguir o caminho, não ficar dando ouvido às pessoas negativistas, né? E outra coisa que ela falou, que sempre ela se interessou por gente, não por lugares, porque ela viajou o mundo inteiro, né? Como a gente sabe, até de guerras ela participou, não foi só da Malvinas, teve outras guerras, mas ela fazia o que ela fazia porque ela amava pessoas, não era pelos lugares que ela poderia viajar, o conforto ou desconforto em algumas viagens, mas era pelas pessoas. E eu tenho falado muito em todos os vídeos que a nossa vida tem que ser um transbordo. Então, aquilo que eu sei, eu posso transmitir para uma pessoa que não sabe ou que sabe menos do que eu. Como eu vou aprender com pessoas que estão acima de mim também. Então, isso é sabedoria. E criar laços na vida vai além do network. É qualquer outro valor, até mesmo acima do dinheiro. Então, o network, ele é positivo? Ele é positivo sim, porque através do network, dos seus conhecimentos, dos seus contatos, é que você vai conseguir alcançar muitas coisas que você não alcançaria com a sua visão ou sozinho. Mas esse não está o sentido valor. O sentido valor é o valor que você tem nos relacionamentos com as pessoas. O relacionamento íntimo que você tem com as pessoas, a valorização do ser humano como ser humano. Então esse é que tem valor e excede até o fator financeiro, né? É muito interessante. Outra coisa que ela diz, que você tem que aprender a blindar a dor. Então a vida é cheia de dor.
Então, quando você nasce, você já nasce levando uma palmadinha, uma dor. Quando você tem uma enfermidade qualquer, quando você vai extrair um dente, enfim, a própria vida ela é dolorida porque traz muitos obstáculos. Então, na realidade, você tem que aprender a brindar naquele momento a dor, porque ela não é eterna, ela passa. Muitas vezes com algumas medicações, outras vezes com tratamentos, enfim, mas ela passa. Então, essa dor você tem que brindar no momento que você está passando por momentos mais difíceis, né? Outra coisa que ela diz, quem não tem história, cultura, não sabe o que é poder falar sobre tudo. Então, a vida, ela tem que ser formada de histórias, tem que ser formada de cultura. É por isso que você tem que ter vários relacionamentos, ter um network forte, por isso que você tem que estudar não só a sua área, mas ter conhecimento de outras áreas, porque aí você vai formando um caráter mais positivo e você vai participando também positivamente da história, né? Outra coisa que a Glória Maria falava, precisamos ter na vida inspiração, alguém como modelar, que seriam os mentores que eu tenho falado aí atrás. Então, se você quer ser um excelente profissional naquilo que você faz, olha para as pessoas que estão com mais sucesso do que você e conversa com elas, pede uma mentoria, pede conselho, mentoria e conselho, tá? Para que você possa seguir os passos que ela seguiu para ter o sucesso que elas tiveram, né? Então, essas pessoas que nos inspiram servem como mentoria, né? E no final ela falou da entrevista, né, que ela sempre soube que ela sempre foi muito forte, mas nunca precisou usar da força dela. E que nesse momento difícil da vida dela, com câncer, enfim, com duas adolescentes dentro de casa, porque ela adotou duas meninas, né, e ela tinha que ter toda a força do mundo, e aí ela extraiu aquela força para poder vencer aquela situação e aquele momento, né? E nós também temos essa força em nós mesmos. Em algum momento da nossa vida, a gente tem que buscar essa força para poder vencer os obstáculos e continuar avançando até o dia que o Senhor nos chamar para a glória. Então, o Senhor Jesus chamou ela para a glória. E mais cedo ou mais tarde vamos ser nós dois. Então, esses códigos são códigos poderosos que a gente pega com essas pessoas vivas ou pessoas que já não estão mais vivas, mas que nós conhecemos, lendo livros, enfim, estando antenados no que acontece à nossa volta, porque muitas vezes nós estamos no nosso mundinho e achamos que as pessoas de sucesso são pessoas privilegiadas, são pessoas que não têm problemas, são pessoas que viveram sempre na mordomia. E a gente conhecendo a história de cada um, como eu falei do Lionel Messi, há dificuldades, tem, os obstáculos tem, só que eles não desistiram em tempo nenhum, eles avançaram e avançaram sempre. Então seja você também um vencedor, seja você um pulador de obstáculos, sempre atento às coisas e às circunstâncias, né? E eu vou dar 3 frases que eu aprendi hoje com o meu mentor Pablo Marçal e que faz sentido em todos esses códigos que eu estou passando para você. Primeiro, os covardes nunca começam. Então, as pessoas que vão procrastinando e nunca começam nada. Então, esses são pessoas covardes. E existem muitos no nosso meio e essas pessoas não devem fazer muita parte do nosso dia a dia, do nosso relacionamento não, porque elas vão nos levar para baixo. Outra, as pessoas fracas nunca terminam. Então, aquelas pessoas que começam várias coisas e nunca terminam, começam e nunca terminam, são pessoas fracas, já não são covardes, porque os covardes nem começam. As fracas começam muita coisa, mas não vai até o fim. Agora, as pessoas fortes, as pessoas poderosas, elas nunca desistem. Então, as 3 têm nunca. Uma nunca começa, outra nunca termina e a outra nunca desista. Então, eu estou conclamando você para ser essa pessoa forte, que nunca desiste. Sempre dizendo high five, sempre avançando. High five para você.